mais um videozinho no Sertão Cósmico e dessa vez para a gente conversar sobre A Vegetariana. E essa leitura ela veio a partir de uma mensagem que eu recebi lá no Instagram, que uma amiga minha perguntou: "Ei Jeff, tu já leu A Vegetariana?" Um abração aí para Manu, que me enviou essa. Ao mesmo tempo eu notei que ela estava me indicando um livro. A Vegetariana já estava no meu radar, já estava no meu Kindle, então aproveitei e tirei A Casa de Aranha do meu Kindle. Se você não segue o Sertão Cósmico no Instagram, se você ainda gosta daquela... Eu uso o Instagram como uma espécie ainda de blog, na base da escrita. Os temas são praticamente os mesmos aqui. Então dá uma força pro Sertão Cósmico também lá no Instagram, ok? Então A Vegetariana já estava aqui no meu Kindle, só que talvez eu não iria ler ela agora, esse livro, nesse exato momento. Ia ficar um pouco mais para frente. E eu adorei, já digo de passagem, porque foram duas coisas, né? Tipo, ela me fez fugir da minha zona de conforto. É um tipo de literatura que, por mais que nos seus intermeios ali, digamos, né, há temas que me façam, sempre me aguçam a curiosidade, mas a gente sempre vai sempre a gente tem aqui uns livros mais na pilha de leitura, e aí uma coisa vai passando por cima da outra, e um título como esse, vamos dizer assim, mais contemporâneo, ele fica acabando engavetado. Mas sorte que a experiência foi incrível, e como eu disse, né, a leitura foi muito massa devido a essa zona de conforto que eu saí, e a temática muito legal, muito reflexiva, bastante relevante. Então A Vegetariana ficou muito conhecida porque ganhou o prêmio Nobel do ano passado, de 2024. Esse é um livro de 2007, é isso? É um livro de 2007, e a escritora Han Kang, ela tem uma proposta interessantíssima, e principalmente essa maneira sua de contar a sua história. A sua narrativa, ela tem stalkers, digamos assim, ela tem olhares por fora da nossa protagonista. Então talvez esse estilo narrativo ela seja estranho de começo, foge muito do tradicional que a gente vê do americano. A gente é tão bombardeado com a cultura americana que a gente às vezes até acha estranho quando a gente lê até algo aqui do Brasil, porque sai um pouco, seja a maneira de escrever, dos seus maneirismos de uma época, de uma cultura, de um povo, desses vários Brasílios que tem o nosso Brasil. E aí quando a gente pega uma literatura da Coreia do Sul, fica ainda mais, o leitor pode se achar ainda mais, digamos assim, ainda mais um empecilho de adentrar. E eu acho assim que se você conseguir... O livro ele é pequeno, ele tem suas 176 páginas, e eu acho que o livro ele é dividido em 3 partes, e essa estranheza da narrativa eu fui perceber quase na metade da segunda parte, né, quando eu estava ali tentando entender esse ponto de vista. Então, novamente, a gente tem uma protagonista, só que a história vai sendo contada por fora, né, pelo ponto de vista do marido dessa protagonista. Na segunda parte a gente tem o ponto de vista do cunhado, e depois o da irmã. Então isso já muda a nossa maneira de absorver a história. Mas a escrita da Han Kang, ela é muito, digamos assim, ela não é nem um pouco confusa, ela é fluida, mas ao mesmo tempo não é aquela fluidez que você ela sempre vai deixando pontos ali, armadilhas, digamos assim, para você refletir sobre o que está acontecendo. Então é isso, né? O livro ele é dividido em 3 partes, e ele vai ficando, olha que doido, né? Ele vai ficando mais fácil a partir do momento que você vai passando ali as páginas, vai adentrando. Quando você chega no 3º capítulo, você já entende muito bem a proposta, só que as reflexões vão ficando cada vez mais pesadas. Então quando você tem o ponto de vista ali do marido, ela vai trazer assuntos como machismo, então ainda muito esse comportamento engessado
que a mulher tem que estar em certo ponto, o homem tem que estar em outro, sendo que eu acho que, no meu ponto de vista, até certo tempo, digamos assim, era até aceitável esse ponto de vista, mas hoje, em pleno século XXI, a gente ainda procura entender. Eu acho que a gente poderia conversar mais sobre por que não unir o útil ao agradável. Por que eu não posso também fazer isso? Onde é que isso tá, sabe? Será que vai acontecer algo, sei lá, sabe, exterminador de alguma forma, se eu me comportar de certa maneira que sei lá, 100, 200 anos atrás não podia? Então acho que é um livro que trata sobre esses engessamentos comportamentais e culturais que a gente ainda carrega nos dias de hoje. Claro que eu acho que o leitor, sendo feminino, eu acho que pega ainda mais nuances, pega ainda mais pontos que eu, como homem, não vou pegar, né? Digamos assim, porque aqui vai ter certos preconceitos, certos problemas de pontos de vista, só porque trata-se de um sexo, né, de um gênero. Aqui eu tô como um simples espectador do gênero masculino, tentando entender essa obra da Han Kang. Então, nesse primeiro ponto de vista do marido, nesse primeiro capítulo, a gente vai passar principalmente por todo esse preconceito que ainda é enraizado, relacionado ao machismo. Então a gente vai refletir sobre o comportamento relacionado a esse casal, as crises ali do casamento, que essas crises ele vai ser melhor explicado o ponto de vista no segundo capítulo, que é a partir dos olhos do cunhado, que vai acontecer ali talvez uma das cenas mais, digamos assim, mais impactantes do livro, que é de um almoço familiar. Se eu não me engano, se não é no segundo, é no finalzinho do primeiro. E nesse almoço familiar, a gente já também vai compreender que há certos engessamentos culturais de preconceito dessa família, desde o pai. Então, a parte interessante, outra parte aqui que me deixou ainda mais apaixonado, vamos dizer assim, pela proposta do livro, é que esse termo, a vegetariana, a gente vai entender a partir dos sonhos, né, que ela vai tendo. Então, a partir dos sonhos que ela vai tendo, a gente vai compreendendo o porquê que ela está querendo se transformar se transformar em vegetariana. Isso é legal, porque ela dá esses tons oníricos, faz a gente permear, no caso, dá a liberdade dela permear um pouco ali no suspense, no terror. E isso é bem legal. Ela soube usar esse recurso narrativo, né? Tipo, não, vou jogar ela para um sonho, porque se eu trago isso muito para a realidade, talvez eu tire os leitores, né? Dessa imersão que é mais o pé no chão. Então, quando ela coloca a protagonista sonhando, e nesses sonhos está acontecendo algumas coisas que faz com que ela tenha esse rebote na vida real e se transforme em vegetariana. E essa parte que abre várias camadas interpretativas e discursivas é o quanto a gente ainda se preocupa com o comportamento do outro. A partir do momento que ela vira vegetariana, a família começa a rebater vários conflitos. Então isso faz com que a gente reflita, né? Tipo, ainda a minha liberdade parece que ela não sobrevive por ela mesma. Eu tenho que tentar de alguma forma vender a minha maneira de pensar, enfim, de enxergar a vida. Aquilo que me incomoda eu tenho que passar para o outro, e eu tento sempre moldar o outro. E então, poxa, eu acho que isso é muito doido, né? Na verdade, é como se a gente não bastasse, é como se a felicidade tem que ser compartilhada, os defeitos, poxa, isso é um defeito, você não pode se comportar desse jeito, mas aquilo é louco, mas é um defeito para a pessoa, né, que está ali fora. Para a pessoa que está dentro talvez não seja, ela está bem, ela está feliz, digamos assim, daquele jeito. Mas enfim, é nesse segundo ponto de vista, ali na parte do cunhado, depois
desse jantar que acontece ali com a família, que acontece uma situação meio bem insalubre mesmo, que aí você começa a pegar que isso veio muito das raízes comportamentais, como eu tô falando aqui. E aí no terceiro, né, no último ato da irmã, é mais aquele relacionamento de culpa. Só que, claro, gente, eu não tô aqui tentando passar um pouquinho da minha experiência de leitura, só que entre essas 176 páginas, há várias outras coisinhas que vai fazer você ao mesmo tempo se sentir mal e bastante reflexivo sobre a argumentação, digamos assim, que a Han Kang está querendo passar nas entrelinhas, né? Então há o comportamento do cunhado perante a protagonista, que ela, ao mesmo tempo, você fica se perguntando onde é que isso tudo vai parar, né? Então a gente beira que vai desde o fetiche aos sentimentos de culpa, e é doido, né? Porque você também não escuta, digamos assim, o ponto de vista dessa protagonista, e é talvez isso que deixe a gente mais aflito, porque você vai vendo todas essas situações acontecendo de loucura, sei lá, e a protagonista, ela simplesmente ela não é uma agente, digamos assim, né? Ela não age perante essas determinadas situações, e ao mesmo tempo você vê a família ali, né, tentando fazer alguma coisa, mas entre aspas, ao mesmo tempo que você imagina que é tentando ajudar, ao mesmo tempo você não está respeitando ela por determinadas atitudes, né? Uns estão culpando ela porque o casamento está assim, está assado. E no terceiro capítulo, que as consequências já estão num nível um pouco mais alto, tem muito sentimento de culpa, né, de relação entre a irmã dela, né, que é o ponto de vista da irmã, e a gente vai acompanhando essas aflições, digamos assim, mentais. E é uma proposta narrativa que pode, de alguma forma, pode vir a tirar muitas pessoas a não curtirem por causa disso, né? Porque você não tem uma protagonista um pouco mais ativa, não tem um ponto de vista dela, mas ao mesmo tempo é o que diferencia a narrativa e a proposta desse livro, que é A Vegetariana. Eu curti demais, não é à toa que eu dei uma pesquisada sobre literatura contemporânea. Eu chamo contemporânea de, sei lá, de 2000 para cá, dos últimos 20 e poucos anos. Então eu pesquisei mais títulos para aos poucos ir pincelando, um mês ou outro colocar uma literatura como essa. Curti demais, e eu até listei algumas aqui, e eu cheguei numa listinha bacana. Eu coloquei aqui para futuras leituras, para conhecer mais sobre esse meio, né, contemporâneo da literatura, que eu acredito que ao mesmo tempo vai tirar a minha pessoa dessa zona de conforto e vai ao mesmo tempo conhecer outros tipos de propostas, já que eu fico às vezes muito aqui no meu estilinho, né, entre terror, ficção científica, muito nos clássicos, e é legal de vez em quando a gente dar essa oportunidade para esse tipo de literatura. E eu adorei A Vegetariana, como eu falei, e a partir dela eu cheguei nesses outros títulos. Numa pesquisinha que eu fiz, eu cheguei num título chamado Mônica Vai Jantar, aqui do Dave Boaventura. Tem outro título aqui que é Escreva o Seu Nome no Arroz, Caetano Romão. Caminhando com os Mortos, Micheline Veronisk, alguma coisa assim. Caderno de Ossos, Júlia Kodo. Sobre os Ossos dos Mortos, Olga Taksuk. Desculpa aí, pessoal, mas é por aí. A Cabeça do Santo, de Socorro Acioli, e Enterre Seus Mortos, da Ana Paula Maia. Esses aqui foram alguns que me chamaram a atenção, já adquiri, já coloquei aqui no Kindle, e aos poucos, no meio do meu gosto, digamos assim, mais clássico, no que eu mais gosto, aos poucos eu vou colocando um desses títulos no meio e trazendo aqui para vocês esse ponto de vista de maneira mais simples, sem aquele tipo de resenha habitual de contar a história de ponta a cabeça. O intuito desse vídeo
é simplesmente esse, né? É um pouquinho de reflexão e não passar uma resenha ou um enredo, principalmente porque não é um livro muito grande e eu acho interessante vocês saberem um pouquinho do que se trata a obra, sobre algumas temáticas, e aí se você se interessar, você corre, pesquisa um pouco a mais e até chega a adquirir a mesma, beleza? É isso, mais um videozinho, dessa vez um pouco mais rápido, mais singelo, mas no meu ponto de vista, sobre um livro que, no meu ponto de vista, é bastante relevante, conversa muito sobre os nossos preconceitos individuais e sociais. Eu acredito que vai somar muito aí na sua forma de enxergar e amadurecer como ser humano, beleza? É isso, A Vegetariana de Han Kang. Não perca a oportunidade de conhecer. E é isso, a gente se vê logo mais para mais um videozinho aqui no Sertão Cósmico, beleza? Valeu!